Olá pessoal, tudo bem com vocês e os familiares? Começamos mais uma aula aqui de matemática para o 7º ano do projeto Educa TV Lavras. Meu nome é Tatiana Varenga e hoje nós teremos uma aula de revisão. A revisão são dos assuntos do PAC 5 e PAC 6. Só lembrando aqui que todos esses exercícios aqui que nós iremos fazer a revisão estão lá no portal da OBMEP, conforme aparecem os links. São exercícios da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, de uma instituição famosa, o IMPA. Então vamos lá, pessoal, para os exercícios. Se você quiser consultar, é só você acessar os links também, que além destes exercícios vão ter muito mais. Então vamos na primeira aqui. Um grupo de alunos quer comprar um presente para o professor. Aproveitar aí o mês de outubro, né, pessoal? O mês dos professores. Se cada um der R$20, faltarão R$60 para comprar o presente escolhido. Se cada um der R$30, sobrarão R$90. Então eu pergunto para vocês. Eu quero encontrar a quantidade de alunos que tem nesse grupo. Como que eu posso resolver? Então, vamos colocar as informações aqui no quadro. Então, pessoal, pela primeira informação, nós retiramos, que 20 vezes x mais 60. E a segunda informação, 30 vezes x menos 90. Eu quero saber a quantidade de alunos que tem nesse grupo, certo? Então, é só eu igualar as duas informações, porque estão de acordo, Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, eu tenho que igualar as duas equações. Então, 20x mais 60 é igual a 30x menos 90. Eu separando o que tem x para o primeiro membro e o que não tem x para o segundo membro. Então, 20x continua no primeiro membro, do jeito que está. O 30x vai para o primeiro membro com a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. O 60 vai para o segundo membro negativo, porque ele estava no primeiro membro positivo. E o 90, eu copio ele da forma que está, é negativo. Então, aqui, pessoal, eu só separei x no primeiro membro e os números no segundo membro. Então, eu resolvendo aqui, eu tenho 20x menos 30x, eu fico ainda com menos 10x. E resolvendo menos 90 com menos 60, resulta em menos 150. Então, resolvendo aqui, multiplicando por menos 1 e depois passando o 10 dividido por 150, eu obtenho um x no valor de 15. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora para a próxima informação. Para a próxima questão. Só lembrando, então, aqui que esse grupo tem 15 alunos, porque eu encontrei o x igual a 15. Vamos lá, pessoal? Para fazer uma instalação elétrica em sua residência, Otávio contratou 2 eletricistas. Então, um dos eletricistas é o senhor Luiz. E o senhor Luiz, ele cobra R$50 pelo orçamento, mais R$2 por metro de fio utilizado. Já o senhor José é outro eletricista, ele cobra R$4,50 por metro de fio utilizado, mas não cobra pelo orçamento. Então, eu pergunto para vocês aí, galerinha, qual a quantidade de fio utilizada faz com que o preço cobrado pelos 2 eletricistas seja o mesmo? Então, pessoal, vamos aqui relatar no quadro essas duas situações aqui. O senhor Luiz, ele cobra R$50 mais R$2 por metro de fio. Agora, o senhor José, ele cobra um valor fixo de R$4,50 por metro e não cobra nenhum adicional. Então, eu quero saber qual que é a quantidade de fio que faz com que o serviço dos dois se iguale no orçamento. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar o que tem variável x para um lado e os números em outro, certo? Vou separar a variável x com os outros números de um membro e de outro. O que tem variável para o membro e o que não tem variável, que não tem x, vai ficar para o outro membro. Não importa se é primeiro ou segundo, desde que esteja agrupado. Então, aqui, no primeiro membro que eu deixei o 50, que é o único número que tem aqui, e para o segundo membro eu coloquei os termos que tem as variáveis. X. Então, aqui o 4,50, 4,5, que multiplica x, continuou aqui no segundo membro, então ele
permaneceu da forma que estava. O 2x passou para o segundo membro, então por isso que ele foi negativo, porque anteriormente ele estava positivo. E o 50 ficou no primeiro membro. Agora, pessoal, eu só resolvo aqui, né? O 50 eu copio, a igualdade eu copio e resolvo a subtração. 4,5 x menos 2x, 2,5 vezes x. Então, pessoal, aqui tanto faz, né, eu falar que 50 é igual a 2,5x ou 2,5x é igual a 50. A ordem não altera. Se eu mudar de primeiro para o segundo membro, não altera, né? Então, aqui eu também só mostrei para vocês que isso aqui é igual a isso, né? Se eu copiar esse 2,5 vezes x no primeiro membro e o 50 no segundo membro, também é a mesma coisa dessa linha aqui, ó. Certo? Agora, eu tenho uma multiplicação aqui, o 2,5 está multiplicando o x, só que eu quero encontrar apenas o valor do x, então eu passo esse 2,5 aqui dividindo por 50, então eu encontro que o x é 20 metros. Então, para alguém que for colocar 20 metros, tanto faz você escolher o senhor Luiz ou senhor José, que você vai ter o mesmo gasto. Tudo bem, galerinha? Vamos para a próxima agora, atividade. Pessoal, agora uma questão da OBMEP em 2006. Uma tira de papel retangular é dobrada ao longo da linha tracejada, conforme indicado aí para você na sua telinha, formando a figura plana a seguir. Aí eu pergunto para você, dado que eu fiz uma dobra, qual que é o valor de x aí? Qual que é o valor desse ângulo que eu tenho em x? Sabendo que eu fiz a dobra nos 50 graus. Pessoal, olha aqui no quadro, por favor. Então, pessoal, eu tinha 50 graus, certo? E fiz também uma dobra de 50 graus. Então, eu peguei esse aqui, ó, e fiz uma dobra, não é? Porque esses 50 graus aqui, ó, ele cobriu também 50 graus aqui. Então, eu quero saber quanto que é o x. O x é essa medida aqui, ó. Certo? Então, quanto que eu tenho aqui? 100. Por quê? 50 mais 50 é 100. E qual que é o total de meia volta que forma um ângulo raso? O total dessa meia volta aqui é 180 graus. Então, quanto que falta aqui para completar os 180? Esse aqui eu tenho 50 mais 50, 100. Então, falta 80 graus. Então, x é 80 graus. Certo, pessoal? Vamos passar para a próxima questão. É também uma questão da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas? Pessoal, então nós temos aqui, pode falar que um relógio tem uma volta completa, e uma volta completa na matemática, na geometria, nós sabemos que é 360 graus. Então, quantas partições, né, que nós temos no relógio? Olha aqui para a TV, por favor, pessoal. Então, eu quero saber quantas horas aqui, qual que é esse ângulo aqui formado quando é 2 horas. Então, o relógio marcado no 12 e o ponteiro maior marcado no 12 e o ponteiro menor marcado no 2. Então, pessoal, aqui o relógio, uma volta completa é 360 graus. Isso aí nós já estudamos na geometria da matemática, não é? Então, por exemplo, aqui, ó, esses 360 graus, eu tenho, por exemplo, se pensar nos números, então eu vou ter quantos graus aqui? Eu posso, entre o 12 e o 1, eu tenho um ângulo. Quantos ângulos eu posso formar aqui no total? Então, aqui, ó, do 12 ao 1, eu tenho um ângulo, do 12 ao 2 eu tenho outro ângulo, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 espacinhos aqui, não é? Então, se aqui, por exemplo, eu tenho que 12 dividido 360 graus dividido nos 12 ângulos, então, cada ângulo aqui, ó, entre o 12 e o 1, eu tenho 30 graus. Do 12 até o 2, então, se daqui até aqui tem 30, mais 30, eu tenho 60. Então, sempre vai somando de 30 em 30, certo?
Então, se para cada um dos espaços eu tenho 30 graus, então do 12 até o 2 tem 2 espacinhos, então são dois ângulos, né? 2 ângulos de 30, então resulta em 60. Agora vamos analisar aqui o meio-dia e meio. Então, pessoal, aqui, ó, cada um desses aqui tem 30, conforme nós dividimos os 360 por 12, então cada um desses espacinhos aqui tem 30 graus. Então, daqui até aqui tem 30, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150. Só que esse ponteiro menor aqui está na metade do 12 do 1. Então, eu vou somar a metade de 30 é 15. Então, eu vou somar os 150 que eu obtive, né, do 6 até o 1, né, porque cada um desses espacinhos aqui tem 30. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos, então tem 150. Mais o 15, que é a metade, né, que eu peguei do 12 até 1. Esse ângulo aqui está marcando bem na metade. Então, eu vou somar 150 mais 15, 165. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Vamos passar para a próxima. Na telinha agora, por favor. Pessoal, na figura vemos duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? É que elas têm um ponto em comum, elas cruzam, né? Determine as medidas dos ângulos X e Y. Pessoal, então aqui, o que nós podemos observar? Que esses ângulos aqui, ó, X e Y, eles são opostos pelo vértice, ou seja, eles são ângulos que possuem a mesma medida. Pessoal, só olhando aqui na TV, eu tenho que o ângulo 153 com o ângulo Y, forma o que, pessoal? Forma meia volta. Então, aqui, ó, o 153 mais Y tem que dar o ângulo raso. Qual que é a medida do ângulo raso? 180. Então, se eu somar aqui 27 com 153, eu obtenho quantos, pessoal? 27, 50. Se eu somar 27 com 153, eu obtenho 180, não é? Então, se o Y é 27, o X é 27, porque eles são opostos pelo vértice. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a próxima. Essa aqui é bem caprichada, pessoal, presta bastante atenção aí. Vamos aqui para a telinha. Ó, na figura, os pontos A, B e C são alinhados. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? Pessoal, então aqui, ó, vamos aqui na telinha. Olha aqui, vamos na TV. Então, eu sei que a soma desse ângulo aqui, desses ângulos aqui internos de todos, né, é 180. A soma de todos os ângulos internos aqui é 180. E a soma de todos os ângulos aqui é 180. Certo? No B aqui, eu tenho o quê? Quantos? Meia volta, não tem, pessoal? Aqui, eu não tenho uma meia volta. Então, aqui eu tenho 180. E eu não quero entrar na minha soma, porque aqui eu quero somar só os ângulos aqui que estão marcados. Certo? Então, eu não quero somar esses aqui. Então, se eu somar o total aqui, que é 180, que se eu somar esse, mais esse, 180. Se eu somar esse, mais esse, é 180. Se eu somar esse ângulo aqui, mais esse, é 180. Então, se eu multiplicar 3 vezes 180, eu obtenho a medida desses 3 triângulos. No entanto, eu quero só as medidas dos ângulos marcados. Então, para me excluir esses 3 ângulos aqui que não estão marcados, é só eu subtrair 180, porque eles formam aqui, ó, meia volta. Pessoal, infelizmente nossa aula acabou hoje, mas nós temos uma próxima aula aqui no programa Educa TV Lavras. Aguardo você e até mais. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau!